Nós temos o novo Overlord aqui, meus amigos. Se você gosta de um Dark Fantasy como Overlord, cheio de personagens incrivelmente legais, monstros bem feitos, lutas insanas e, obviamente, muito sangue e gore, Minogra é feito pra você. Esse novo anime é um dos que eu mais estou animado para começar a assistir essa temporada, já que eu pessoalmente gosto muito do mangá. Eu ainda não li a novel, mas provavelmente eu vou começar ainda essa temporada também. Eu acho ele uma obra muito original, muito bem feita, bem construída e interessante, e por isso eu estou bem animado com o anime, além de que é muito original e diferente das outras. E hoje eu vou te apresentar um pouco mais sobre esse novo anime. Eu sou o Diogo, dono do canal Grupo de Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço vários vídeos insanos que eu sei que você vai gostar e você está perdendo tempo em não se inscrever. Além disso, estamos chegando a 100 mil inscritos, falta muito pouco, rapaziada, e com a sua ajuda podemos chegar lá junto. Pois bem, nesse vídeo, além de falar sobre minhas opiniões pessoais e comentar sobre a obra superficialmente, eu também vou contar um pouco sobre o comecinho do mangá, o primeiro capítulo ali, para você ter uma ideia de como a obra funciona. Mas antes disso, vamos começar apresentando você ela com a sinopse. Takuto Ira, o protagonista, morreu bem jovem devido a uma doença e foi parar em um mundo muito parecido com um jogo que ele jogava, um jogo de estratégia em turnos de fantasia. Mas não apenas ele reencarnou em um mundo parecido com esse jogo que ele tanto gostava, mas como um deus maligno que controla a civilização Minogra. E assim, com a unidade heróica à toa ao seu lado, os dois juntos vão reconstruir a sua civilização. E só essa sinopse é bem legal e fala bastante sobre a obra na minha opinião, e deixaria qualquer um animado, pelo menos eu acho. Mas, além dela, vamos falar sobre o trailer, que também chama muita atenção, e os trailers, pra mim, ficaram muito bem feitos. Podemos ver que o design de personagem tá muito bom, e ele passa perfeitamente a vibe pesada e sombria que essa obra tem. Em menos de 1 minuto, nós vemos morte, sangue, desgraça e coisas malignas. Isso é só a pontinha do iceberg, isso é só o comecinho da obra, isso não é nada. A animação não tá a melhor coisa do mundo, mas tá na média, talvez um pouquinho acima da média, e pra mim isso é mais do que ciente, porque o design de personagens, a arte e a direção de arte, pra mim, eu achei muito bom. E só pelo trailer você entende que esse anime não é um Isekai Tensei normal, ele definitivamente não é, ele é diferente dos outros e promete ser muito bom. E agora, com esse trailer comentado, vamos falar sobre o primeiro capítulo da obra, pra você ter uma noção sobre o que ela é e como que ela funciona. Tudo isso começaria com o Ira Takuto morrendo e percebendo que morreu, já que esses foram os últimos pensamentos que ele teve. Takuto passou a vida inteira dele lutando contra doenças, e assim morrer aos 18 anos, embora muito jovem e chato, decepcionante, meio que já era esperado, porque a vida dele não foi fácil. E por causa disso, mesmo que fosse frustrante, ele aceitou seu destino calmamente, ele viu isso chegando querendo ou não. Ele sentiu sua consciência se esvaindo, seus sentidos se obscurecendo, percebendo que isso era a morte. Até que de repente ele sentiu toques, o toque de uma pedra, o cheiro de grama e a claridade vindo para o seu olho de novo. Ele acordou em um trono de pedra no meio da floresta, com folhas caindo nele. E a primeira coisa que ele pensou é que aquilo ali era o paraíso. Ele foi pra ali depois de morrer, ali era o local depois da morte, achando que isso aqui era bem divertido e diferente. Até que alguém familiar se aproximou dele, alguém que o deixou incrédulo. Deveria ser impossível essa pessoa estar na frente dele, mas aqui estava ela. Ele reconheceu ela como Atou, e ela responde ele chamando de seu rei. Atou é uma unidade heróica no jogo Eternal Nations, que é basicamente um simulador de gerenciamento de civilizações. Nele você joga com várias raças e nações diferentes em um mundo de fantasia, tentando, é claro, dominar o mundo através de turnos. No caso, você joga uma vez, aí os outros jogam, então você joga de novo. Esse jogo que ele está falando é muito parecido com o nosso Civilization. Se você conhece Civilization, você sabe do que eu estou falando, que inclusive eu gosto bastante também. A única diferença é que enquanto o nosso Civilization fala de nações do nosso mundo, o jogo que ele jogou era de fantasia, com raças fantasiosas e diferentes. E bem, cada jogada ali poderia durar mais de 10 horas, o que na real é bem pouco, porque a minha última run de Civilization durou umas 20 horas no mínimo, se eu não estou enganado. E esse jogo era perfeito para o Takuto, porque ele não tinha nada pra fazer, rapaziada. Lembre-se que ele estava doente, ele passou sua vida inteira no hospital. Ele passava o dia inteiro na cama, no hospital, sem poder fazer nada. Seus parentes, família e amigos não visitavam ele. Ele não tinha amigos, pra falar a verdade, só família que não visitavam ele. E assim, ele passava o dia inteiro
inteiro jogando, porque era a única coisa que ele podia fazer. Entrando nesse jogo, ele ficou tão absolvido que esqueceu de sua solidão, que esqueceu que ele estava sozinho em um hospital. Ele se tornou um dos top jogadores do ranking mundial, sendo chamado de jogador lendário. E claro, antes de morrer, ele alcançou um feito incrível, lendário, que marcou seu nome na história do jogo e do nosso mundo. E tudo isso graças à heroína Atou, que estava na frente dele. Dito isso, ele não sabe por que está ali e por que ela está ali também, mas ela parece saber mais do que ele, pelo menos. Tanto que ela achou divertido ver a reação dele ao perceber ela ali. Ela parabeniza ele como a primeira pessoa que zerou o jogo na dificuldade pesadelo, jogando com a civilização mais difícil, que era Minogra. Ele é o jogador lendário Iratakuto. Ele fez algo que ninguém jamais conseguiu. E ela sabe disso porque ela se lembra de tudo isso também, mesmo sendo uma personagem de dentro do jogo. Ela se lembra de tudo que Takuto disse para suas tropas, para seus personagens, todas as vezes que ele conquistou o mundo em suas jogatinas, todos os game overs. Ela se lembra de tudo. Isso é principalmente porque Takuto sempre usou Atou. Ela é sua personagem favorita. Suas jogatinas giravam em torno de usar ela como personagem principal, como heroína principal. E embora ela saiba tudo isso, ela também não sabe por que eles estão ali e nem onde eles estão. É apenas que, quando ela percebeu, ela estava ali junto com ele. Onde, se ela tivesse que chutar, esse mundo parece bastante com o Eternal Nations que ele jogava. Porém, parece não ser o mesmo, tendo então um mundo desconhecido. E vendo que estão em um mundo desconhecido e que isso aconteceu por algum milagre, Atou o chama para recomeçar tudo de novo juntos. Os dois juntos começando seu próprio reino. Mesmo que eles não saibam por que estão ali, que é o mundo do jogo, ou a Terra, ou outro mundo de fantasia que parece com algum dos dois, não importa. Eles podem fazer isso juntos e Takuto começa a ficar animado, principalmente ao ver que agora ele pode mover seu corpo apropriadamente. Ele não está mais doente, ele não está acamado, ele está saudável, ele pode andar, se mexer, correr, e ele quer testar isso agora. E assim ele entra na ideia de criar seu próprio país ali, os dois juntos. E então temos Atou se apresentando formalmente como Atou, a bruxa lamacenta, que é a filha bastarda de um mundo em ruínas. E juntos eles irão afundar o quanto que eles puderem. Mas eles não vão apenas começar um novo reino aqui, meus amigos. Eles irão começar a nação Minogra de novo, a nação mais difícil do jogo, em uma dificuldade que é desconhecida porque não nos é falado. Talvez seja pesadelo, talvez seja ainda mais difícil. E obviamente, por serem Minogra, eles serão uma nação maligna, que tem como objetivo destruir esse mundo. Mas Takuto, como a única pessoa a zerar o jogo com essa nação, ele sabe como fazer as coisas, ele conhece suas principais características e, claro, como fazer tudo. E o primeiro passo é virar um recluso. Esse é o maior segredo. Mesmo que Minogra seja uma nação maligna, ela é focada e especializada em administração interna, então ela é deficiente para batalhas, uma nação maligna que não é boa em lutas. Ela é super especializada em assuntos domésticos da própria nação, portanto é cuidando da nação que eles vão começar a caminhar nesse novo mundo. Onde a primeira unidade que eles criaram foi a unidade de Batedor, que é uma formiga assustadora e nojenta, mas que é bem fiel a Takuto e obedece seus comandos firmemente. E claro, as ordens dele foi para que o Batedor começasse a explorar seus arredores, descobrisse mais sobre o lugar onde eles estão. Mas claro, se eles são uma nação maligna, quer dizer que eles terão inimigos. Inimigos esses que já começaram a perceber que alguma coisa mudou na floresta onde Takuto foi invocado. E enfim, com isso eu nem terminei o primeiro capítulo, tá, amigos? Aqui eu fui até mais ou menos ali a metade, um pouco mais a metade, mas nem o primeiro capítulo inteiro eu falei pra vocês, porque é muita coisa e é muito interessante. Mas eu acho que com essa metade do primeiro capítulo você já entendeu mais ou menos como que funciona essa obra, certo? Essa obra tem uma história bem legal, não sendo completamente clichê e manjada, da mesma forma que temos personagens muito bons, principalmente o protagonista, que é o rei de uma nação maligna. Ele não é realmente alguém mau, ele não é uma pessoa ruim, porém ele é o rei de uma nação maligna. Agora, como que isso funciona? É quase como em Overlord, que o Ainz não é mau, mas é o rei de Nazarick, que é muito maligna, é assim, ele faz coisas malignas. Porém aqui é diferente, porque o Takuto não é tão tímido ou recluso ou qualquer coisa quanto o Ainz. O Takuto é realmente um rei, ele sabe fazer as coisas, e isso é muito interessante. Nós temos design de personagens incríveis como a Atou e outros que irão aparecer mais pra frente na obra, e não só humanoides. Nós temos personagens que são monstros, que são demônios, que são diferentes, que não são humanoides, que não são humanos, que não são elfos. E isso é outra coisa que passa bastante a vibe de Overlord, porque em Nazarick nós temos vários NPCs que não são humanos também, que são monstros e são bem legais. Aqui temos
mostra a Koto Yatou realmente criando e crescendo uma nação do zero. Tipo, eles não têm uma base para começar como em Genjitsu Yusha, por exemplo. Não, aqui não tem nada, só tem mato. E eles ali vão criar a partir desse mato alguma coisa. Ele vai criar uma grande nação maligna com súditos, terras e influência. Nós temos vários personagens se juntando à jornada, todos eles bem diferentes uns dos outros, com ótimos designs. O sistema de nivelamento nessa história também é muito interessante, porque é baseado em um jogo de turno, então os combates têm uma dinâmica bem interessante, que é uma pessoa ataca, a outra ataca, depois ela ataca, depois ela ataca. Não são combates normais, é por turno também. E portanto isso afeta a luta e a dinâmica das lutas, o que é bem interessante. E quando o assunto é mangá de fantasia e Isekai Tensei, eu já vi muitos animes, mangás light novels, e essa obra definitivamente não é clichê, ela é bem diferente das outras. Isso me alegra muito, ela é muito original e muito bem feita. Mas o que me chama bastante atenção é que a obra é pesada. Tem muito sangue, muito gore, muita morte, muitos temas pesados que acontecem também. Mas principalmente, não são temas pesados que são jogados. Tem muita obra que joga os temas pesados e de qualquer jeito, que fica muito ruim. Principalmente temas que envolvem homens forçando mulheres a fazer alguma coisa. Aqui nessa obra nós temos muitos temas pesados, mas outros temas, como morte, canibalismo, famílias se quebrando, pessoas morrendo, essas paradas, são temas muito pesados, mas não esses temas pesados que vários autores só jogam, são temas diferentes, mas que são bem legais também. O autor conseguiu fazer uma obra pesada sem ter que apelar para uma coisa que todo mundo faz e que é sempre muito ruim. Embora pareça uma obra mais calma e tranquila, ela absolutamente não é. Ela tem quase tanto gore quanto Overlord, se não mais. E é claro, isso é uma coisa que me atraiu bastante nela. Então se você gosta de obras mais pesadas, mais sérias, com temas mais complexos, até mesmo de Overlord, se você gosta de Overlord, você provavelmente vai gostar de Minogra também. E claro, uma das coisas que eu mais gosto é o gerenciamento de nação, a parte política, dele fazendo a nação crescer, como ele cuida da nação, como que ela funciona. Isso aparece bastante e eu curto muito isso. Então eu realmente recomendo que você dê uma chance para Minogra, que eu acho que sinceramente você não vai se arrepender. Como eu disse em outro vídeo, a data de lançamento está prevista para dia 6 de julho, mas fique ligado porque pode acabar saindo um pouco antes, porque normalmente essas datas nunca são fixas mesmo. Principalmente se você viu no MyAnimeList. O MyAnimeList erra muitas vezes. Agora, comenta aí o que você achou desse anime, que eu quero saber a sua opinião. Ficou curioso? Te chamou a atenção? Gostou de alguma coisa? Não gostou de alguma coisa? O que você achou dele? Comenta aí que eu quero saber o que você acha. E se você quer conhecer mais animes dessa temporada, aqui eu tenho o guia de novos animes de Isekai Fantasia e aqui de romances que você pode gostar também. Então assiste aí que ficou bem legal. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para ajudar o vídeo. Agora, fui.